Boa noite, tudo bem? Estou novamente aqui trabalhando no meu relatório do, do estágio final. Desta vez, o relatório me referindo ao ensino médio, abordando o tema desta vez, o ensino médio no pós-pandemia. Uma questão que eu acho que traz muitos questionamentos referente à questão de como seria o ensino médio após quase 2 anos, muitos alunos sem aula, alguns alunos praticamente o ano passado, o ano de 2000, não tiveram aula online, não tiveram um aprendizado com aulas online, e somente tiveram atividades que foram possíveis serem retiradas nas escolas. Alguns professores conseguiram passar uma explicação, um conteúdo via WhatsApp, via telefone, porém sabemos que nem todos os alunos, a realidade dos nossos alunos brasileiros hoje, muitos não têm a questão de uma internet, o celular muitas vezes sim, mas é um celular muitas vezes pré-pago, ele não acaba não tendo, o aluno acaba não tendo aquela questão de uma internet onde ele possa baixar um vídeo, um arquivo de qualidade para sim ter uma aula, a explicação que o professor passou daquele conteúdo que foi enviado via folha, né, a folhinha para atividades. Os professores, né, os educadores, eu acredito que desde a pandemia têm se desdobrado em questões de facilitar, ajudar aos alunos nesse quesito de explicação de atividades, pois os alunos de ensino médio, eles principalmente o último ano, onde eles precisam estar preparados, o terceiro ano ele precisa estar preparado para um Enem, para um vestibular. Portanto, a falta de algum conteúdo, a falta de algum professor, que sabemos que na nossa rede pública faltam alguns professores, relatos de alguns conhecidos meus, de algumas mães, que falam que professores de química, de matemática, de língua portuguesa, não têm aula. Faltam professores, portanto, esses alunos estão sem aulas destas matérias, ou dentre outras, e aí surge aquele questionamento: como esses alunos vão se preparar para um Enem, para um vestibular, sendo que eles não têm o conteúdo para estudarem, para se prepararem. Sabemos que existe a realidade, a diferença entre uma escola privada e uma escola pública, onde mesmo no ano de 2000 e no ano de 2021, as aulas tenham sido online ou alguns pais estejam preferindo que seus filhos fiquem em casa, mas no ensino privado, os professores estão conseguindo passar um conteúdo, passar atividades, estão tendo aula ao vivo, né, no mesmo horário com aqueles que estão presenciais e online, assim conseguem tirar dúvidas, o conteúdo e a aula dada é de outra qualidade. E as nossas escolas públicas, sabemos que os professores se desdobram, porém não conseguem dar o conteúdo como gostariam. Até porque muitos alunos, como eu já havia falado, não têm aquela questão de uma internet de qualidade, ou muitas vezes não têm um aparelho de celular que eles possam receber. Parece hoje estar exagerando nessa questão que nem todos têm um aparelho de celular, mas é uma realidade que se vive sim, porque nem todo mundo tem um celular, ou muitas vezes os pais têm um celular, mas precisam usar para um trabalho, e não é cada componente familiar
vai ter um aparelho para utilizar para uma aula ou para a sua vida, para seu, assim, para o assunto particular ou para seu uso particular. Eu vou passar, pessoal, um vídeo. Aliás, eu vou passar 2 vídeos, tá? Vou passar os links de 2 vídeos, trabalhando a questão dessa questão do ensino médio na pós-pandemia, tá? Então, portanto, a gente vai ter uma live, né? Uma live com. Então, teremos uma live se referindo como será o ensino médio no pós-pandemia da Escola Gente. E teremos um vídeo também com explicações e reflexões, retorno das aulas pós-pandemia do SAI Digital. Porém, eu também coloquei uma apresentação do Price, que coloca alguns questionamentos referente ao tema que estamos abordando. E eu gostaria que depois, pessoal, que eu colocasse também esse vídeo, que eu fosse colocar no YouTube, a gente pudesse conversar, interagir por lá. As perguntas que forem colocadas no YouTube, eu irei gravar um outro vídeo respondendo, porque eu gostaria de interagir com vocês, mas eu também vou interagir nas mensagens lá pelo YouTube. Percebemos que percebemos uma questão muito importante nos dias atuais, que muitos alunos do ensino médio falam, comentam que de repente não continuariam o ensino médio, que assim trancariam a matrícula e assim não dariam continuidade, ou dariam de repente uma continuidade através de um EJA. Por quê? Pelo simples acontecimento da dificuldade de ter uma internet ou de um acessório tecnológico que eles possam utilizar para poder ter este recurso de aula, que seria, no caso, online, que muitos não têm. Então, eu acredito que muitos, pela dificuldade de estudarem sozinhos em casa, muitos terem que trabalhar, ou muitos não terem a explicação do professor e não terem também não terem acesso ao conteúdo, porque como eles não têm o acesso ao professor pela aula online ou pelo WhatsApp, o que acontece? Muitos não conseguem compreender aquele conteúdo novo, ou ficam em dúvidas com algum exercício, algum conteúdo que estão aprendendo. E como eles vão fazer uma pesquisa? Muitos não têm internet. Como que eles vão fazer uma pesquisa em uma biblioteca? Na época de pandemia, não podendo ir a uma biblioteca, utilizar um livro. Fica uma questão muito difícil. E o centralizador, que seria o professor, neste momento, não consegue atender a todos, devido que sabemos que a realidade do aluno brasileiro nem sempre é ter a internet ou aquele acessório tecnológico, seja um computador, um notebook, um celular de qualidade, que possa sim receber arquivos, que possa sim assistir a uma aula, uma explicação, que, como eu falei antes, eu acredito que o professor ele tem se desdobrado de tal maneira a tentar trazer o conteúdo de qualidade para o seu aluno, mesmo não tendo, mesmo não estando em sala de aula, mesmo não tendo um retroprojetor, estando na sua casa, muitas vezes com um computador, um notebook, ou muitas vezes até com um celular, porém ele tenta se renovar, se reestruturar. Muitos professores transformaram a sua sala, o seu quarto, a sua cozinha em uma sala de aula, com um quadro branco, muitas vezes com um quadro verde de giz, tentando explicar a sua aula e tentam gravar pelo WhatsApp. Então percebemos que a pandemia
ela do Covid-19, ela nos trouxe muitos desafios para a educação no Brasil e eu acredito que no mundo todo. Porém, quando a gente fala também na educação do Brasil, a gente precisa centralizar, destacar o ensino público, porque o privado, sim, houveram também muitos desafios, mas logo que a pandemia começou, em março de 2020, no Brasil, que as escolas fecharam em 19 de março de 2020, as escolas privadas retomaram, foram muito rápidas e retomaram as suas aulas online. Porém, as públicas não. E as públicas praticamente ficaram 2020 sem aula, sem conteúdo e até mesmo sem exercícios, digo, de papel dado para os seus alunos. Muitos alunos, muitas escolas, muitos municípios não tiveram nenhuma aula. Em 2021, algumas escolas retomaram, outras não. Portanto, vamos centralizar, destacar esse ensino público. Em meio a dificuldades, de diversas naturezas e muitas adaptações. Professores e os alunos de todo o país tiveram que enfrentar um ano letivo atípico e inédito, o que foi muito estressante, o que acredito que teve muito desgaste, além da preocupação com este vírus, muitos professores tiveram outras doenças através do estresse, através das depressões, pois muitas pessoas não estavam acostumadas a ficar em casa tanto tempo sozinhas, a retomar a aula, a retomar uma aula através do computador, da tecnologia. Para muitos professores foi muito difícil essa retomada. Alguns pais também não tiveram a confiabilidade e a segurança dos alunos ficarem em suas casas, sem um professor para auxiliar a aula, pois, afinal de contas, alguns pais não sabiam como passar o conteúdo para os seus filhos, que antes era dado pelo próprio professor, pelo educador, e com isso, muitos pais também tiveram os desafios. Então, eu não digo somente os professores e os alunos, mas os pais também passaram por esses desafios. Foi um ano atípico para todos, onde todos tiveram que se reestruturar, se acostumar com uma nova vida, com novos métodos de ensino e aprendizados. Então, embora alguns desafios sejam comuns a todos, como a formação do professor, a tecnologia educacional e o uso de dispositivos eletrônicos, a educação básica é uma fase muito complexa, diferentemente da educação superior. Ela trabalha com crianças, adolescentes e jovens em fases totalmente distintas. No caso do ensino médio, retomamos aquele assunto do quanto é importante aqueles 3 anos, principalmente o segundo e o terceiro ano, aonde o adolescente está se preparando para um vestibular. Mas a gente sabe que os 3 anos o aluno já tenta o Enem, já está se preparando para um Enem. Então, existe aquela grande preocupação, pois muitos alunos do ensino médio que já estavam no ensino médio, já não querem retomar, pela dificuldade, por terem ficado tanto tempo parado, e assim já começam a pensar em um EJA e de repente já a trabalhar já irem para o mercado de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes desestimulados a continuarem o estudo, por ficarem tanto tempo parado, por não saberem o que vai ser daqui a um ano. Pois 2 anos praticamente parados, vamos dizer aí 1 ano e meio, faz com que estes alunos acabem desistindo, pois não existe aquele estímulo, não existe o estímulo, o empurrão para eles continuarem. Muitas pessoas são carentes, famílias carentes, então acabam pensando, vai retomar um estudo e tal, vai trabalhar, porque até então não sabemos até onde vai esta pandemia, até quando vai durar, até quando as escolas públicas não terão aula presencial.
devido ao fato de não terem o material necessário para fazerem uma aula online. Portanto, sabemos que as privadas estão praticamente todas, mas as do município e do estado, não. Então, essa questão, esse desafio, eu acredito que é bem complicado para nossas escolas privadas, até porque como o ensino médio ele é passado na rede estadual, que eu saiba, nenhuma por enquanto voltou com a sua aula presencial. Aqui no município, as escolas estaduais estão trabalhando com material impresso e aulas, algum conteúdo, as explicações são passadas através do WhatsApp ou algum e-mail. Então, o ensino médio, ele sofre muito com a pandemia. As causas, né, cada fase, a educação infantil, o fundamental, o ensino médio, exigem estratégias e abordagens diferentes. Sim, quando a gente fala do ensino médio, nós estamos lidando com jovens, adolescentes, prestes a irem para um Enem, para um vestibular, prestes a irem para o mercado de trabalho. Portanto, a preocupação com eles é muito grande. Com certeza, os temas dos vestibulares e dos Enems é trabalhar com a questão da pandemia, com a questão das depressões, com as doenças, o que veio, o que a pandemia acarretou nas pessoas. Pois não foi somente na educação, mas sim psicologicamente, o que este período está trazendo para as pessoas. Então, além desse cenário totalmente heterogêneo das faixas etárias, não pode se esquecer que existe uma diferença muito grande entre o ensino privado e o público, como eu já havia comentado, pois existe, é um abismo, é muito grande a diferença, sempre. A gente sempre teve esta diferença de ensino, infelizmente. Não questiono que seja uma questão somente do educador, somente do professor, mas sim da questão do conteúdo dado, do material oferecido, das tecnologias utilizadas dentro de uma escola privada, que o professor da área pública não consegue alcançar, não consegue ter este domínio, porque se o professor da área pública quisesse trabalhar com o conteúdo como uma escola privada, ele teria que tirar do seu bolso, sabemos que é a realidade, porque um dos grandes motivos pelo qual a escola pública não retomou as suas atividades presenciais é devido à falta de funcionários, inclusive da área da limpeza, pois cada momento que existe a aula presencial precisa ter uma higienização na escola, a falta de material como álcool gel, luvas, as máscaras oferecidas para os profissionais. Então, aquela questão de material para higiene, como sabonetes, papel toalha, tudo isso está sendo necessário e a escola pública não consegue oferecer isto para os seus alunos e funcionários da escola. Então, os recursos disponíveis em um e outro podem ser gigantescos e isso traz outros desafios complexos e de difícil solução. Como eu comentei, que existe aquela questão do material oferecido, pois o que uma escola oferece, a escola pública não consegue oferecer o que a privada oferece. E não existe aquela questão de recomeçar a aula presencial sem uma segurança, é como dar um tiro no escuro, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Não existe uma segurança para os profissionais. Acontece que
como que os profissionais, os professores vão começar a dar aula sem terem profissionais da limpeza, né, os funcionários da limpeza, sem terem material adequado. Isso traria uma insegurança muito grande para, sim, daqui a pouco muitos funcionários, inclusive alunos, estarem com a doença, estarem com o vírus e assim terem que fechar toda a escola novamente e, inclusive, estamos lidando com a saúde, o que de momento é muito importante. A questão da saúde, pois percebemos através de noticiários e reportagens como os professores e adolescentes e jovens e famílias estão morrendo devido à proliferação, né, do que o vírus está ocasionando. Então, sim, a educação é muito importante e precisamos retomá-la, até porque as crianças precisam retomar a, precisam retomar a aula presencial, pois é importante para a alma, para o coração, para a mente, para o psicológico desses adolescentes retomarem a aula, terem contato com outros adolescentes, exporem as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque nada vai substituir uma aula presencial. E essa pandemia, ela veio também, como eu já havia falado, ela está trazendo consequências graves para essas crianças e adolescentes que ficam em casa, trazem traumas, trazem problemas psicológicos. Por quê? Porque esses adolescentes estão muito tempo em casa. Porém, né, como a gente precisa retomar as aulas presenciais, também precisamos rever que a saúde está em primeiro lugar. E se não existe uma segurança para as escolas públicas retomarem a aula presencial, daqui a pouco precisa sim esperar um tempo até que agora, com a vacinação, a gente consiga retomar aos poucos e com segurança.